Você está vivendo um relacionamento líquido e você nem sabe o que é isso? Então, vamos discutir um pouquinho o assunto? Oi, eu sou Sibila, aqui nesse canal Lamalf Leve com você, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse tal relacionamento líquido, esse tal mundo líquido. Será que a gente ainda está realmente vivendo esse modelo líquido que foi uma teoria, que foi um conceito trazido por Zygmunt Bauman? Será que a gente ainda está na mesma conformação? Afinal de contas, Bauman faleceu em 2017, já aí com seus 90 anos, mais ou menos. Mas ele deixou como legado uma teoria muito bem fundamentada sobre a vida na pós-modernidade, onde não só os relacionamentos seriam muito voláteis, muito mutáveis, mas também toda a conformação social, até mesmo toda a base estrutural do próprio conceito de sociologia, né? As teorias, as ideias, os conceitos, que todos os nomes, os grandes nomes da sociologia estavam ali embasados, tudo isso, né, vindo por terra, porque as mudanças começaram a se tornar muito rápidas, muito constantes. E claro que a gente está falando de sociedade e ao mesmo tempo a gente está falando de relacionamento, né? Sociedade são as milhões de configurações possíveis dos relacionamentos humanos. E é isso que forma um quadro social que a gente pode observar, descrever e apontar as mudanças que acontecem, assim como Bauman fez. Então ele trouxe esse conceito de pós-modernidade, mundo líquido, e hoje eu vou falar sobre o relacionamento amoroso dentro desse padrão dessa coisa líquida. Então a gente tem aqui, vou mostrar para vocês a capa aqui do livro, Amor Líquido, Zygmunt Bauman. E nesse livro ele traz uma visão muito bem encadeada de como a nossa lógica capitalista, vamos dizer assim, a nossa lógica capitalista, ela permeia a forma com que a gente lida com as relações humanas, com a forma com que a gente lida com os relacionamentos afetivos. Então, a lógica do mercado de ações, a lógica do investimento, eu preciso saber, ter certeza de que aquilo que eu estou investindo naquela pessoa, naquele amor, naquela amizade, naquela parceria, vai me render um lucro. E o que ele diz também é que as pessoas cada vez mais estão evitando, com isso, né, com esse, é justamente disso que eu tô falando. Se o mercado de ações eu vou investir numa ação qualquer lá em que eu vou ter prejuízo, eu não posso ficar nessa situação de prejuízo. E no relacionamento ele fala isso. As pessoas não querem mais sofrer. Não querem sentir que estão saindo perdendo, né? Então, será que você aí não é uma dessas pessoas que faz com que outras pessoas sofram ou está sofrendo também por conta dessa lógica, dessa forma de pensar o relacionamento como algo que precisa ter ali uma ida e uma vinda, uma troca, né? Como se fosse uma relação financeira, uma relação de uso e uma relação de descarte, de obsolescência. Vamos começar a pensar um pouquinho então. Se eu tenho um relacionamento e eu sofri uma decepção e o relacionamento terminou, mas eu não tenho condições psíquicas, emocionais para lidar com isso, eu vou sofrer. Mas o que vai acontecer? Qual que é o próximo comportamento, né, psicológico que a gente acaba desenvolvendo? Eu vou evitar essa situação. Eu vou usar da evitação para não viver de novo o mesmo tipo de sofrimento. Isso é muito comum, isso é de ser humano, é um comportamento aprendido. Eu tenho uma experiência ruim, não quero repetir a experiência ruim, então eu evito o próximo encontro. Eu evito conhecer uma nova pessoa, porque pode ser que aquela pessoa vai me fazer sofrer da mesma maneira que eu sofri antes.
Para além disso já ser uma repetição de histórias vividas na infância ou de histórias observadas na nossa infância, para além disso, né, falando só aqui do momento atual, né, como a gente consegue então enquadrar que aquela pessoa nova que eu ainda não conheci vai se comportar da mesma maneira dessa outra pessoa que me decepcionou? A gente cria mecanismos de classificação das coisas para tentar facilitar a vida, mas é um tiro no pé, porque a outra pessoa não vai ser igual, né? Podemos sim fazer uma busca inconsciente por uma pessoa semelhante, que tenha os mesmos comportamentos, que eu de cara não percebo, mas com o passar do tempo eu vou perceber, nossa, mas essa pessoa é igualzinha àquela que fez aquilo para mim. Tá, isso é outra situação. Mas o fato é que as pessoas são diferentes. E às vezes, quando a gente entra em contato com ela, com novas pessoas, a gente pode, de uma maneira inconsciente também, nessa relação, nessa dialética dessa relação, fazer com que situações se repitam e a gente vai reagir da mesma forma e talvez até mesmo provocar que o outro reaja também da forma ruim que a gente esperava. Mas isso é outro tema, é um tema sobre as relações inconscientes, que a gente não vai entrar hoje. A gente está falando de Bauman e desse mundo líquido. Quando a gente fala disso, então, desse medo de se aproximar de uma pessoa, a gente também está defendendo, né, que é o que ele traz no livro, defendendo a ideia de que é melhor eu terminar logo esse encontro, esse relacionamento, eu vou encontrar essa pessoa 2 ou 3 vezes só, depois eu vou para uma outra relação. Por quê? Porque também tem essa ideia de que a intensidade da relação se perde com o tempo. Para algumas pessoas pode durar mais do que 2 ou 3 encontros, pode durar 2 ou 3 meses, mas em algum momento a pessoa acha que ela vai enjoar e que ela precisa viver uma outra intensidade, uma outra relação intensa e vai assim, perpetuando esse movimento de troca de pessoas, como se pessoas fossem realmente objetos descartáveis, e para, né, reavivar essa emoção dentro de si. O que é isso, né? A gente está falando aqui de viver à base de dopamina, então, né, eu preciso dessa sensação de intensidade o tempo todo, e é um movimento químico que pode acontecer sim, mas a gente esquece de olhar para o outro, né? Esquece de lembrar que ele tem uma pessoa, que tem sentimento, que de repente gostou de você, e você não está olhando para a relação dessa forma. Você está olhando muito mais para você, para o seu prazer e evitando o próximo desprazer. Só que a gente tem que lembrar que a relação a dois, ela é uma construção e toda relação a dois exige bastante sacrifício. É sofrido sim, viver a dois é sofrido sim. São embates constantes, conflitos constantes. As pessoas discordam muito, mas a discordância também vem para acrescentar, vem para amadurecer, vem para a gente ver a vida com outros olhos e não ficar sempre, né, aquela mesma caixinha, olhando do nosso jeitinho, que a gente aprendeu e que a gente está ali rígido, que a gente não quer se transformar, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, então a gente evita, né, evita esse estar com o outro. Isso, eu tô falando de uma maneira muito genérica, mas a gente pode expandir um pouco, talvez, e falar dessas pessoas que querem estar com alguém somente, realmente, somente, pelo encontro sexual, que também é uma coisa que aumenta o caráter da descartabilidade das pessoas, né? Então, eu quero experimentar esse ato com uma pessoa, depois com outra, depois com outra, depois com outra, e isso vai trazendo, assim, um sentimento de vazio, né? A sensação experimentada de prazer e imediatamente depois uma sensação de vazio, porque não houve troca de experiências, não houve troca de verdades, não houve criação de intimidade. Então, quando as pessoas compram a ideia de que estar com a outra é somente uma relação material, uma relação de consumo, não se cria intimidade. Quando você vai para esse encontro
com a ideia de não intimidade, você tá, né, vou usar o termo de novo, dando um tiro no pé. Porque você vai voltar para casa, vai voltar para sua vida, para sua rotina, se sentindo muito sozinho, se sentindo muito abandonado. E se por um acaso você já carrega um sentimento de baixa autoestima, que é uma das bases para que as pessoas não queiram enfrentar a relação a dois com medo de não ter a validação do outro, se você já vai dessa forma, pode ser que você sofra, porque essa baixa autoestima vai aumentar, vai piorar, né? Você vai cada vez mais se sentir inseguro, vai cada vez mais se sentir incapaz de conquistar o sentimento da outra pessoa, o amor da outra pessoa. Então, a gente vai sendo acompanhado assim dessa sequência: baixa autoestima, insegurança, sentimento de incapacidade, sentimento de insuficiência. E são sentimentos pesados, fortes, que fazem com que uma pessoa sinta muito medo de estar com o outro, porque o outro sempre vai ser, em alguma medida, um espelho de quem a gente é. Então, se aquela pessoa gosta da gente, admira a gente vai se sentir mais motivado, né, para estar nessa vida. Mas se a outra pessoa critica, aponta defeitos, se distancia, pode aumentar a nossa tendência, em alguns casos, a se sentir mais vulnerável, com medo, uma tendência ao isolamento. Então, eu acho que quando Bauman fala sobre relacionamento líquido, ele está falando dessa fragilidade humana, essa necessidade muito grande de se sentir validado pelos outros, e quando essa validação não vem, a camada protetora que a gente cria para não sofrer novas decepções ou novas não validações faz com que a gente se torne assim um pouco de ferro, um pouco de gelo, por medo, né, de investir e não ter tudo aquilo que a gente idealiza como um retorno. Mas a idealização faz parte também do ser humano, é um processo psíquico do ser humano. Criar expectativas também é uma outra característica que veio muito a partir desses movimentos de relacionamento líquido. Não vamos criar expectativas. Isso também não é possível. A gente sempre vai criar expectativas. Sem expectativas a gente não sai da cama, né? Assim como a ansiedade. A gente fala, não quero mais ter ansiedade. Não dá, a gente vai ter ansiedade, faz parte da gente. A ansiedade é o que faz com que a gente vá para a vida e busque coisas diferentes. Então, esse olhar do Bauman, eu acho que é muito importante, muito interessante. As pessoas precisam, talvez, ler mais a respeito disso, entender a dinâmica do que esse conceito realmente significa. Recomendo, então, toda a obra do Zygmunt Bauman. Quem quiser começar por esse livro, Amor Líquido, comece por esse livro, porque é um livro simples, a leitura é muito simples, e fala de coisas muito extensas, tem comentários muito extensos e exemplos muito bacanas também para a gente acompanhar. Eu fiz aqui várias anotações no meu livro, mas eu não vou comentar aqui não, vou deixar aqui a curiosidade para vocês pegarem a obra e dar uma pesquisada. Não são muitas páginas, tá? São aí, ó, 185 páginas, é uma leitura tranquila. E o entendimento disso eu acho que é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente já está vivendo um outro momento no mundo. Um outro momento que eu percebo que a necessidade de estar com o outro numa relação saudável vem aparecendo mais. As pessoas estão dizendo mais, puxa, eu quero me relacionar, eu quero estar com alguém, eu quero construir uma família, eu quero alguém que possa partilhar comigo dos mesmos ideais, eu quero alguém que me veja como eu sou, eu também quero olhar para alguém que seja verdadeiro, que seja genuíno. Eu quero partilhar minha vida com alguém, porque eu acho que nesse meio tempo
aqui de 2008, 2010, né, de quando tudo isso foi pensado, para hoje, né, 2023, quase 2024, a velocidade da tecnologia, a velocidade das transformações sociais, a velocidade aí do mundo VUCA Bunny, da velocidade da geração woke, faz com que a mente das pessoas tenha se aberto muito para as informações. Claro que a gente sempre vai ver pessoas aí com pensamentos retrógrados, e confusos e deturpados das coisas, mas isso sempre vai existir também, tá tudo bem. Mas o fato é que as pessoas estão começando a perceber o quanto é importante estar com alguém que respeite a sua individualidade e não simplesmente ficar sozinho na sua individualidade. Pessoas que estão buscando estar com o outro sem dominação. Pessoas que estão entendendo o que é a solitude e também entendendo o que é a solidão e não querendo ir por esse caminho do isolamento, que eu vejo como uma busca muito positiva para os próximos anos, talvez a próxima geração, a próxima década. Talvez a gente comece a ver aí pessoas que consigam encontrar em parceiros e em amigos também novas conformações de relação, novas famílias, por que não? Família não é só, né, o laço sanguíneo, mas sim aquelas pessoas que nos tratam bem, que nos respeitam, que nos entendem e que fazem com que a gente se sinta seguro, confortável, num ambiente de proteção. Estar a dois é muito difícil, mas é também proporcionar um ao outro ali esse sentimento de proteção, de segurança, de confiança, de respeito. E na minha visão, os relacionamentos líquido, amor líquido, ele pode estar em alta. As pessoas estão falando aí que está em alta, que é muito difícil se relacionar com alguém. Mas na minha visão, isso está se transformando. As pessoas estão começando a enxergar novas formas possíveis de se relacionar com mais respeito, com mais amorosidade e com menos medo. Uma característica dessa nova geração que está por aí, que está aí na faixa aí dos 16, 18, 20 anos, é justamente isso, uma coragem. Eles estão vindo com uma coragem muito grande para a vida. Então a gente vai assistir assim uma transformação muito grande em relação a como as pessoas se relacionam. O virtual é uma realidade, o físico continua sendo a nossa realidade, mas eles estão se mesclando e muita coisa boa eu estou vendo que vai acontecer a partir desse novo movimento. Então, será que a gente ainda está realmente vivendo a era da pós-modernidade, do relacionamento líquido, uma vez que a gente já atravessou uma pandemia e já estamos vivendo o novo normal pós-pandêmico? Muita coisa mudou, muita coisa está diferente. Eu acho que a gente vai precisar procurar entender e quem sabe um outro, né, sociólogo possa cunhar outro nome para essa vivência que a gente está começando a assistir a partir de agora. Principalmente pela fluidez da diversidade das relações e das situações, das posições, do autoentendimento das pessoas aí, já no tema do gênero. Eu acho que a gente também precisa olhar para isso, como a coisa está como a coisa está diversa, como a coisa está fluida, e isso não faz com que as relações durem menos. Eu acho que muito pelo contrário, as pessoas, por toda essa fluidez e por toda essa diversidade, estão cada vez mais também precisando, querendo e buscando um espaço onde elas possam se sentir protegidas, acolhidas. Então é um movimento, acho que expande e retorna, expande e retorna. Quebrar com o que era quadrado, quebrar com o que era tradicional e conservador, foi um primeiro movimento de rompante, né? Como a gente viu lá na era hippie, né? 1969, amor livre, a gente viu esse rompimento, esse movimento contra a cultura. A gente vê isso de novo acontecendo com o amor líquido, só que de uma forma um pouco mais sofrida, né, para as pessoas, porque foi um movimento que aconteceu por medo, e agora eu acho que a gente vê aí uma reestruturação das pessoas que estão, né, nesse movimento pós-Bauman, vamos falar assim,
e reconstruindo a sociedade e a história com outra configuração totalmente diferente, nova. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, dê sugestões. E é isso. Ficamos por aqui e esse canal é feito para você com muito carinho, para a gente falar sobre psicologia, filosofia, amor, relacionamento, qualidade de vida. Então, se você gostou, leve com você. Até o próximo vídeo.